No dia 24 de outubro, agora, eu participei do programa Encontro com a Fátima Bernardes falando de um tema muito importante que afeta milhões de brasileiros e pode estar afetando você nesse exato momento, a síndrome de burnout. O trabalho é uma das coisas mais importantes para que nós consigamos alcançar as realizações que a gente quer, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Mas às vezes o trabalho pode se tornar um veneno para o nosso corpo e para a nossa mente. Como identificar se o trabalho está te fazendo mal? Como descobrir se você está com burnout e como a gente pode começar a prevenir e tratar essa síndrome? Eu vou falar sobre isso numa série de 2 vídeos aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo, do CINA, do Centro Ibirapuera de Neurociência, aqui do canal Saúde da Mente. O burnout é um problema muito importante não só para a saúde, mas também para o mercado de trabalho aqui no Brasil. Alguns dados mostram que 30%, ou seja, 1 em cada 3 trabalhadores, vão apresentar um quadro relacionado à estafa mental em algum momento de suas vidas. Eu mesmo já tive um quadro de burnout. Isso aconteceu logo que eu terminei a minha residência médica em psiquiatria. Eu tinha 29 anos e na parte da medicina a gente começa a trabalhar muito tardiamente. Eu até então nunca tinha tido uma carteira assinada, eu nunca tinha começado a trabalhar, porque eu fiz minha faculdade, que dura 6 anos, fiz um ano de exército, de médico do exército, depois eu fiz mais 3 anos de residência, ou seja, eu com 29 anos, eu nunca tinha sido produtivo, né? Nunca tinha ganhado dinheiro. E nesse momento eu sentia, que eu estava perdendo tempo, eu queria recuperar o tempo perdido, até porque meus pais eram falecidos e eu tinha um filho de 7 anos para criar. E eu então me imbuí aí dessa energia, dessa missão, falar, puxa, agora eu vou recuperar esse tempo perdido. Não foi perdido, mas eu tinha essa sensação de que eu precisava trabalhar, né? E aí eu comecei a trabalhar num ritmo muito intenso. Eu passei no concurso, logo que eu terminei a residência, eu passei no concurso para médico do Hospital Universitário, ali na cidade universitária aqui de São Paulo. Eu também era médico, supervisor dos residentes na enfermaria de comportamento impulsivo do HC. Eu atendia em 2 consultórios aqui em São Paulo, em um consultório no interior, em Itatiba, que uma psicóloga, colega minha, pediu para eu atender, e eu dava plantões nos fins de semana, no sábado e no domingo. E eu fiquei nesse ritmo mais ou menos por 2 anos. Eu lembro que a minha vida era mais ou menos assim, era acordar, atender, trânsito, comer rápido, atender e dormir. E era isso o dia inteiro. Todos os dias durante um período aí de 1 ano e meio e 2 anos. Comia sempre muito rápido, eu lembro até que algumas vezes eu comprava algumas barrinhas de cereal enquanto eu estava abastecendo o meu carro, ia comendo enquanto eu dirigia, eu às vezes dormia pouco, eu dava plantões noturnos em alguns momentos. Eu parei de jogar bola, que eu sempre gostei, parei de andar de bicicleta, que era uma coisa que eu gostava, não tinha tempo para sair com os amigos, e eu comecei até a ver meu filho com uma frequência menor. Depois de 1 ano e meio, de mais ou menos aí 18 meses, nesse ritmo, aproximadamente, eu comecei a notar que eu estava ficando muito irritado, estava me tornando muito impaciente. Os funcionários do hospital, eu às vezes era meio ríspido com os enfermeiros, com os auxiliares de enfermagem, às vezes eu não tinha muita paciência com os residentes, com as perguntas deles. Comecei a ficar, digamos, às vezes até um pouco impaciente nos próprios atendimentos, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Depois de um tempo eu notei que eu comecei a ficar meio cansado, eu comecei a ficar meio apático, eu não tinha mais vontade de trabalhar. E eu sempre gostei muito do que eu faço, mas aquilo começou a ficar algo sem menor perspectiva para mim. Era como se eu tivesse anestesiado, eu não sentia nada, nem de bom e nem de ruim, era uma apatia muito grande. E a gota d'água para eu olhar a situação, para eu de fato notar que algo ruim estava acontecendo, foi um dia que meu filho me ligou e ele perguntou para mim por que fazia 1 semana que eu não falava com ele, se eu estava bravo.
E aquilo, de fato, poxa, foi uma gota d'água para mim. Eu fiquei culpado, claro, no momento, mas eu falei, pô, eu preciso de ajuda. Algo tá errado na minha rotina. Eu preciso repensar e fazer uma outra estratégia. Não está saudável isso. Então, na verdade, eu tive um quadro de burnout. Não foi um burnout muito grave. Depois eu fiz uma mudança na rotina, fiz uma série de estratégias, coloquei outras mudanças na minha vida que eu vou depois conversar com vocês e isso melhorou bastante, mas a ideia é que o burnout ele é um sintoma de esgotamento frente a um estresse crônico. Como que é legal para a gente entender o burnout, né? Eu sempre gosto de um gráfico que vai aparecer na tela aí para vocês agora, que esse gráfico ele foi estabelecido por dois pesquisadores, o Yerkes e Dodson. Então é a lei de Yerkes e Dodson, não precisa decorar, claro, mas o que esse gráfico mostra? Eu já mostrei ele em alguns vídeos sobre TAG, sobre outros quadros relacionados ao estresse, né? Ele mostra como que o nosso organismo reage quando nós estamos sobre um estresse constante. Então, o que a gente pode ver, né? Nessa parte esquerda do gráfico, né, na esquerda de vocês, a gente pode ver que o estresse, quanto mais pressão, quanto mais estresse, quanto mais ataques, né, a gente recebe no ambiente, isso tem um efeito, em certo momento, bom para a gente, porque isso vai aumentando o nosso desempenho. A gente se sente com mais energia, a gente se sente mais disposto a enfrentar, até que a gente chega num pico, né, num máximo de performance, onde a gente está energizado, focado, se sentindo produtivo, com vontade de mudar. Mas se esse estresse ele continua por muito tempo, com uma duração muito intensa e sem fatores de relaxamento, sem fatores de alívio, a gente vai caminhando para a parte direita desse gráfico e indo para um estágio que está aparecendo aí para vocês, que é um estágio chamado de aflição, onde nós começamos a sentir uma série de sintomas e a nossa performance cai drasticamente. E é aí que começa a se configurar o quadro de burnout. O burnout, ele tem vários estágios, mas eu resumi em 3 estágios para que vocês possam olhar de uma forma simples e ficarem atentos se isso está acontecendo tanto na vida de vocês quanto na vida de alguém que vocês gostam, de algum parente, de algum familiar. Então, quais são esses 3 estágios principais? No começo, a pessoa tem uma hiperprodutividade ou um hiperfoco no trabalho. Ela começa a trabalhar várias horas seguidas, muito mais do que a maioria das pessoas faz, ou que outras pessoas, ou que ela trabalhava anteriormente, então ela trabalha 12, 13, 14 horas por dia. Ela acaba deixando de lado atividades que ela gostava, que são atividades tanto pessoais, familiares ou lúdicas ou divertidas. Então, ela para de sair com os amigos, ela não tem tanta conversa com a família, ela deixa de comparecer em alguns encontros sociais, ela deixa de fazer atividade física, de esporte, ela vai focando no trabalho. O trabalho assume aí 80%, 90% do tempo do dia dela. Então, o primeiro estágio é o estágio do hiperfoco no trabalho. A segunda etapa é uma etapa de irritabilidade e ansiedade. Eu tive isso, né? Quando eu fiquei impaciente com os funcionários, com os residentes, a pessoa começa a ficar muito impaciente, a dar feedbacks muito agressivos para os colegas, feedbacks muito agressivos para a equipe de trabalho dela, tanto no ponto de vista profissional, mas isso também pode acontecer em relações familiares, em relações sociais. Ela começa a não ter paciência, a ser muito ríspida com os outros e ela começa a ter sintomas ansiosos físicos, como insônia, como muita palpitação, falta de ar, angústia no peito. Ela começa a ter esses sintomas no dia a dia dela. Então a segunda etapa é uma etapa de irritabilidade e de ansiedade. E a terceira etapa é uma etapa de exaustão e apatia. É quando a energia começa a cair, né? Então a pessoa ela fica hiperenérgica, chega um momento onde essa energia gera irritabilidade e ansiedade, e aí isso cai, é como se tivesse um esgotamento do corpo, né? Como eu gosto de fazer, né? Aquela metáfora, de como se fosse um secador de cabelo que você colocou na tomada de 220 volts quando ele foi feito para 110, né? Ele funciona muito intensamente e de repente
para de funcionar. Então existe um esgotamento. O que a pessoa sente, né? Ela sente muito cansaço, ela começa a ter problemas importantes de concentração e memória, então ela começa a ter dificuldades para fazer o próprio trabalho dela, esquecer coisas ou ter uma lentidão de raciocínio mais importante. Ela começa a ter muita apatia, ela não vê graça nas coisas, as coisas ficam meio, não importam tanto, ela começa a não colocar tanta energia nisso, ela começa a ter alguns sintomas mesmo de tristeza, um sintoma mais de uma necessidade de isolamento, e ela pode também nesse quadro, né, tanto nessa terceira etapa quanto na segunda, se envolver em comportamentos impulsivos para conseguir aliviar os sintomas ou para conseguir ter um pouco de prazer que ela não está tendo em outras esferas. Então é possível que a pessoa tenha um uso abusivo de álcool, de comida, de compras ou de outras substâncias ilícitas que causam dependência. Então são essas 3 fases aí. Não é todo mundo que vai ter nessa ordem bonitinho, mas normalmente as pessoas passam por essas 3 fases. Pode ser que de repente a pessoa sinta todos os sintomas das 3 fases de uma forma só, de uma maneira só, né? Não precisa ser uma depois da outra, mas lembrar, uma hiperprodutividade, a pessoa deixa de lado outras questões da vida. E depois uma irritabilidade muito intensa no trabalho, junto com sintomas de insônia e ansiedade. E depois sintomas de exaustão, cansaço, apatia. Esses sinais, caso um deles ou mais estejam presentes, pode estar havendo um excesso de trabalho, um trabalho nocivo que não está ajudando na sua performance. Por mais que seja paradoxal, é mais ou menos igual uma máquina ou igual um carro, né? Se a gente acelerar o tempo todo sem ter uma manutenção, sem ter um momento digamos, de descanso para recuperar as peças, aquilo não vai render durante muito tempo. Então o burnout é interessante isso. O burnout ele não é um excesso de trabalho só. Existem fatores do trabalho que contribuem para isso, mas ele é um desequilíbrio entre trabalho, entre excesso de fatores estressores e entre excesso e uma falta de fatores protetores. Por isso que no programa da Fátima Bernardes, nesse dia, o link vai estar aqui na descrição, eles colocaram uma coisa que eu gostei, uma panela de pressão. Porque é mais ou menos isso, tem fatores que aumentam a pressão e tem aquela válvulazinha na panela que alivia a pressão. É importante que tenha esse equilíbrio, não é ruim ter pressão. O ruim é quando a pressão ela não vem junto com uma válvula que consegue fazer com que ela fique num nível que seja útil para a gente. Então, o que aconteceu também nesse momento que eu contei no meu relato é que, além de eu ter um trabalho excessivo, eu não estava tendo nenhuma válvula que me ajudava a recuperar essa energia. Eu vou falar no segundo vídeo dessa série de burnout sobre quais são os fatores, tanto estressores, os fatores de risco para burnout, mas também dos fatores protetores, aquilo que a gente pode colocar no nosso dia a dia, independentemente se o trabalho está estressante ou não, que protegem a gente e melhoram não só a nossa qualidade de saúde mental, mas melhoram também a nossa produtividade. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem aqui o seu like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Nós estamos aí já com mais de 100 mil inscritos, eu agradeço muito esse feedback, essa participação de vocês. Isso é uma coisa muito importante para validar essa missão que eu tenho, que a equipe tem, de levar esse conhecimento de uma forma científica, mais prática e que faça diferença na vida de vocês. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.